Quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, Deus acrescentou essa letra que chama Vav. Essa letra significa que a pessoa tem grandeza, que a pessoa é grande, que a pessoa pode ser um príncipe, que a pessoa ela tem um autoestima, é elevado diante dos olhos de Deus e diante da sociedade. Então, quando Deus dá um nome e coloca Vav, ele fala, opa, eu vou te exaltar perante os outros. Diante dos outros, você para mim é exaltado. E Efron, ele tem essa letra, porque ele era grande, ele era o príncipe ali da região. Só que logo depois que ele negocia com Abraão, os sábios dizem que no hebraico é retirado a letra Vav do nome dele. E eles acharam que era um erro de grafia na hora de traduzir o texto. Mas não. Eles foram mais a fundo e viu que a Bíblia diz que ele pesava a prata. E quando ele fez ali a pesagem da prata, ele defraudou Abraão. Ele roubou Abraão. O que Deus mostra com isso? Se alguém defrauda um justo, o nome dele é diminuído diante do Eterno. Se alguém te defraudou, se alguém te roubou, se alguém pegou o que não era para pegar, se você fez sociedade e aquela pessoa te passou a perna, Deus diminui o nome dessa pessoa. E Abraão continua com Vav, e o justo continua prosperando. Amém? Se você tem isso na tua vida, creia, Deus é justo. E o pastor Pedro falou ontem aqui sobre restituição. Sabe qual que é a restituição da Bíblia? Se você roubou, defraudou, devolva aquilo que você roubou mais 1/5. Está lá em Levítico, depois vocês dão uma olhada. Toda restituição, ela é a devolução integral mais 1/5 daquilo que você defraudou. Então aquele que te defraudou, Deus vai trazer na tua vida a restituição e mais 1/5. Amém? Você crê? Eu creio, porque está na Bíblia. Deus vai mandar um monte de Zaqueu na tua casa. Ó, eu vim aqui te pagar, olha, eu te defraudei, está aqui, olha, aquilo que eu te roubei está aqui. Porque ele faz isso, ele fez isso aqui, ó. Amém? Fantástico isso aqui. Outra coisa, a compra da caverna de Macpela, é Macpelar, eu estou aprimorando. Mas ela, quando Abraão comprou ali e pagou por ela, foi o primeiro pedaço de terra que um judeu adquiriu de uma forma legal. Ou seja, ele pagou porque ali era Canaã onde ele estava. Então foi a primeira vez que um judeu teve, por posse, por possessão, diante dos homens, contrato, a posse de Israel. Amém? Isso também é a promessa de Deus para aquele povo. Amém? Então é muito interessante essas coisas. Mas eu não vou falar sobre isso, é só para a gente entender um pouquinho. E também teve o casamento de Rebeca com Isaac. Algo tremendo também nessa passagem, irmãos. Tremendo. Sabe o que eu aprendi aqui? Que o pai, Abraão, quando Sara morreu, ele falou, cara, vou me importar com meu filho agora, ele precisa casar. Ele velho, ele falou, vou escolher uma esposa para ele. E olha só qual era o zelo de Abraão, ele falou, não quero nenhuma esposa deste lugar onde eu estou. Eu quero que você vá lá na minha parentela. Mandou o servo mais antigo da casa dele, que o pessoal fala que é Eliezer, mas não está lá, mas enfim. Mandou esse servo ir atrás de uma esposa para Isaac. Olha o zelo que ele teve. Sabe, hoje eu vejo muitos pais aí, não se importando com as escolhas dos filhos. Sabe, a gente precisa se importar. A gente precisa filtrar. Isso serve tanto para pai quanto para mãe. Nós precisamos filtrar o relacionamento do nosso filho, instruir o nosso filho. Olha, filho, essa menina não é bacana. Olha, filha, esse rapaz não é bacana. Mas nós negligenciamos essa parte. Nós negligenciamos essa parte de orientar o nosso filho. E sabe por que o nosso filho, às vezes, você até fala e ele não obedece? Porque talvez ele não tem você ainda como um amigo, como uma amiga. Ele tem você ainda como aquela pessoa severa que só sabe mandar. Faz isso, guri. Faz aquilo, guri. Faz aquilo outro. E aí o colega bacana, legal, da escola, ou da faculdade, de onde for, vai influenciar muito mais ele do que você. Vai influenciar muito mais ela do que você. Nós precisamos aprender a ser pai
e mãe segundo a Bíblia. Pai que instrui, que ama, que cuida, não só que manda, não só que disciplina, mas que é amigo nas horas que tem que ser amigo, que é amiga nas horas que tem que ser amiga, sabe? Nós vamos ter uma convivência de coleguismo com nossos filhos. Isso gera respeito, isso gera intimidade, isso gera aproximação. Quando você for amigo e amiga do seu filho, da sua filha, jamais ele vai confiar numa pessoa que não seja você. Jamais. Quando você falar para ele, vira lei. Fala, olha, infelizmente, eu não vou namorar você porque o meu pai disse que... Agora o pai hoje é machista, né? Tem filha, fala, não, eu vou comprar uma 12 e ninguém vai chegar perto das minhas filhas. Gente, a gente precisa conversar com as nossas filhas, homens, sobre tudo. Sobre sexo, sobre relacionamento, sobre namoro. Se você não conversa, se você ainda é ignorante nessa parte, pode ter certeza que os amiguinhos dela conversam, ó, bonitinho. Eu conversava demais na escola. Tem um monte de lábio de mel aí. E nós precisamos ter, sabe, essa consciência. Nós somos o povo de Deus, um povo escolhido, e nós precisamos ter essa consciência. Essa conversa tem que ter dentro de casa, com os filhos, né, reunidos ali. Não seja machão, não. Seja um homem segundo o coração de Deus. Seja um sacerdote. Filha, vem aqui, filha. Olha, é assim, o sexo é isso aqui. Olha, você vai virar mocinha aqui, o menininho vai chegar aqui, mas sai fora. Não está na hora. Tem um negócio legal que o pai dá, eu não lembro o nome do que é, pastor. Que o filho, o judeu, isso é cultural deles. Ele dá eu não sei que objeto que é, eu não lembro o nome. Mas quando o menino começa a entrar na adolescência, o pai dá de presente para esse menino esse objeto. É um objeto que ele sempre olha ao longo da jornada dele. Até ele casar, ele usa isso. Quando ele olha aquele objeto que o pai dele deu para ele, ele falou, opa, eu preciso me guardar. Eu preciso casar virgem. Ele não defrauda a virgindade dele, porque tem um princípio. Quando ele está no meio dos colegas ali, ele olha aquele objeto, depois eu vou pesquisar, eu não lembro o nome. Ele falou, opa, eu não posso, porque tem um Deus que está me olhando e ele não se agrada disso. Olha a sabedoria. É algo religioso? Não, é algo bom. É algo tremendo. Se nós fizéssemos isso, uma lembrança de uma conversa, não precisa ser um objeto, mas uma conversa bem conversada, o teu filho vai se lembrar para sempre. Toda vez que alguém vier tentar tirar ele do caminho, ele vai lembrar dessa conversa que você teve com ele, em amor, em compaixão, amando. Amém? Então nós precisamos entender isso. Outra coisa que isso aqui me fala, quando esse servo saiu da presença quando ele estava na presença de Abraão ainda, ele disse, mas Senhor, e se ela não quiser vir comigo? Abraão fala para ele, vá, que eu já orei, o Deus que me prometeu já enviou um anjo lá, pode ir. E olha o curioso, esse servo chega, aí ele começa a olhar as mulheres vindo ali para dar de água para os animais, né, no poço. Ele olha, quando ele fala, Senhor, ele está orando para Deus dar a mulher correta, a mulher certa para ele. Antes de ele terminar de orar, ela já vem até ele, Rebeca já aparece. Olha que interessante. Se você orar antes, Deus já envia um anjo no teu favor. Ele já antecipa aquilo que pode acontecer. Sabe, ore. Nós temos um exército de anjos a nosso favor. A igreja não faz uso disso. Sabia disso ou não? Nós fazemos pouco uso de anjos. Anjos são ministradores e eles andam e eles fazem em favor dos homens. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, envia um anjo. Senhor, envia um anjo lá. Eu não estou lá, mas envia um anjo. E já vai preparando aquilo, já vai fazendo, abrindo as portas, já vai organizando o que o Senhor tem que organizar. Nós vamos depender mais de Deus e conhecer o exército que tem a nosso favor. Amém? Isso me ensina isso também. Isso me ensina também que Rebeca, quando chegou, ela não só deu de beber para aquele servo, mas ela deu de beber para os camelos,
né, os cavalos ali, os animais que estavam junto com ele. Olha a proatividade de Rebeca. Moças, Deus quer abençoar vocês tremendamente, mas tem que largar a preguiça. Quantas meninas são preguiçosas? Passa um pano, filho, em casa. Pano não. Filha, lava uma louça. Mais tarde. Sabe, tempo para ficar no Facebook, tempo para alisar cabelo, pintar cabelo, tem. Mas nós precisamos, Rebeca era proativa. Com certeza a Rebeca estava ali nos afazeres da casa dela. Ela foi buscar água, ela estava ajudando. Aí ela viu, falou, não, servo, toma aqui água. Aí viu os animais, já pegou a água, falou, vou dar para os teus camelos também. Aí o servo olhou para ela e falou, vem aqui, filha. Toma aqui um pendente de ouro, toma aqui isso. Onde você mora? Eu moro ali. Tem pouso na tua casa? Tem. Então eu vou lá. Chegou lá, falou com o pessoal, olha, sou servo de Abraão. Abraão me mandou aqui para uma jornada. E Deus me foi favorável. E Rebeca foi escolhida para casar com o filho dele, Isaac. Olha que tremendo. Olha o partidão que Rebeca teve. Isaac. E depois de Isaac, veio quem? Jacó. E depois de Jacó, Jacó deu 12 tribos. Uma tribo dela chamava Judá. De Judá veio Jesus. Através de uma proatividade, através de um ato de Rebeca. Olha quem ela gerou. Olha quem foi a genealogia dela. Talvez Deus quer escrever uma história linda na tua vida. Talvez Deus quer te dar Isaac. Ele quer que você seja uma mãe de multidões. Mas falta proatividade. Falta, sabe? Deus, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. O que eu faço? Não só ser proativo na obra, mas em tudo. Ser proativo com a mãe, com o pai. Ser proativo na escola. Nós precisamos ter esse coração, sabe? Não esperar, faz lá, filho, faz nisso. Mas nós precisamos entender que se nós formos proativas, se nós formos determinadas, se nós formos, sabe, sábias, se nós não tivermos preguiça, se nós, sabe, fazemos pelos outros, Deus nos abençoa grandemente. Amém, meninas? Glória a Deus. Mas agora eu quero entrar aqui na paraxá, no que eu vou focar. A paraxá, o nome da paraxá é a vida de Sara. Mas o engraçado e o negócio maluco dessa paraxá, dessa porção, é que ela começa com a morte de Sara. Engraçado isso, né? Fala da vida de Sara, mas começa com a morte de Sara. Falei, mas Senhor, em Eclesiastes 7:1 diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. A morte, ela simboliza o fim de uma história e o começo de um legado. O que você fez até aqui é o teu ponto final. É o fim da tua história. Ali acabou. Ali não tem mais o que fazer. O que vai ficar é apenas o teu legado. É apenas aquilo que você deixou na terra. Sabe, e a pergunta que eu quero fazer para vocês. Vamos imaginar que Jesus esteja aqui, na tua frente. Você e ele. E ele vai te fazer essa pergunta. Filho, filha, valeu a pena morrer por você? Valeu a pena o meu sacrifício por você? Você fez por merecer? Você fez aquilo que você teria que fazer? Você usou o seu máximo potencial aqui na terra? Você me amou? Que pergunta dura, né? Que pergunta dura. Você imagina? Para refletir um pouco. A pergunta muito, 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 muito dura. Será que você tem vivido uma vida que vale a pena? Será que eu refleti muito? Senhor, será que eu tenho vivido uma vida que vale a pena? Ou será que eu ainda estou querendo viver a vida de uma outra pessoa? Muitos têm padrões, muitos de nós padronizamos o nosso estilo de vida baseado na vida dos outros. Nós queremos ser a outra pessoa. Ah, mas se eu tivesse a inteligência que ele tem, olha, mas se eu tivesse os pais que ele tem, olha, mas se eu tivesse a oportunidade de estudar fora,
como essa pessoa teve. Se eu tivesse a oportunidade, sabe, se eu tivesse o carro que essa pessoa tem, se eu tivesse a família estruturada que essa pessoa tem, olha, se eu tivesse ido na aula de discipulado e tivesse aprendido tudo como essa pessoa aprendeu, olha, a gente fica baseando a nossa vida nos outros e nunca está pronto. A igreja precisa estar pronta, você está pronto. Você está pronto há muito tempo. O que mais você precisa fazer? O que mais você precisa fazer para poder deixar o teu legado aqui na terra? Começa agora, começa hoje. Não queira viver a vida do outro. Salmos 70, eu vou errar, 70, Salmo de Asaf. Salmo de Asaf, se eu não me engano, é o 73. Pois vocês leem lá. Ele olha a vida do ímpio e ele fala, cara, o ímpio não sofre. Parece que o cara tem tudo. Parece que o cara não tem sofrimento, tudo dá certo para ele. Ó a casa do ímpio, olha o carro do ímpio. Olha, rapaz, os filhos do ímpio, tudo bonito. 74, pastor? 74. Olha a vida do ímpio. Olha, ele não sofre, não tem doença. Olha, rapaz, a mulher do cara é bonita demais. Olha, o marido olha que marido lindo, elegante. Olha a vida dele como é bonita. Aí sabe o que acontece nesse salmo? Deus pega Asaf e fala, Asaf, vem aqui. Eu vou te levar para o meu lugar secreto. E Asaf entra no lugar secreto de Deus. Quando ele entra, Deus mostra para ele qual é o fim do ímpio. Ele fala, olha, o fim do ímpio é a vida na miséria. O fim do ímpio é o inferno. O fim do ímpio, ele está com os pés deles firmados em barro, em lama. Ele cai a qualquer momento. Agora eu e você estamos firmados na rocha. Por mais que nós, às vezes, passamos dificuldade financeira, por mais que às vezes a gente tenha alguma necessidade de algo, mas nós estamos firmados na rocha. E no momento certo, e na hora certa, Deus nos abençoa. Na hora certa, Deus nos prospera. Na hora certa, Deus dá aquilo que você necessita. Mas você tem que crer. Você precisa crer. Fantástico aquele vídeo. Hoje, a geração de hoje é uma geração que não sabe esperar em nada. É a geração fast food, que é agora, que é rápido, que é para hoje. Aí ele dá um exemplo naquele vídeo, um psicólogo falando ali, ele fala, olha, na época, quando eu morava ali com meu avô, com a minha avó, fazer pamonha era um evento. Porque a gente ia no milharal, pegava o milho, descascava o milho, todo mundo, era pai, era tio, era avô, descascava o milho, debulhava o milho ali, cortava o milho, colocava no fogo. A gente começava de manhã, quando era 4 horas da tarde, a pamonha estava pronta. Mas as pessoas sabiam os valores. Elas sabiam como dava trabalho para fazer uma pamonha. Mas hoje você vai na padaria aqui e vende pamonha. E teu filho tem tudo pronto. Nós temos tudo pronto. E nós não damos valores. Nós não damos valor devido às coisas mais. Entende? Nós precisamos resgatar esses valores para dentro da nossa casa. Filho, olha, isso aqui custa, viu? Isso aqui não é fácil, não. Para ganhar isso aqui, ó, papai, ó, suou. A minha filha acha que eu não tenho dinheiro, só cartão. Fala, não, filho, mas tem que pagar. Não, pai, mas você tem cartão, compra. Mas tem que pagar. E aí eu expliquei, né, tendo a gente fez um curso aí sobre finanças, eu comecei a explicar para ela, à luz da Bíblia, o que era o dinheiro, como que é ganho, como que é gasto, né? Enfim, a gente precisa ter essa cultura em nossa casa, em nossa vida, amém? De ensinar os nossos filhos a dar valor às coisas. Porque a geração hoje é muito vazia. A geração hoje é muito vazia, infelizmente. Nós estamos tão conectados, mas tão distantes. Tão conectados, mas tão longe. O relacionamento hoje está muito fraco. A gente percebe até na igreja. Muito fraco o relacionamento. Sabe? Eu vejo no interior, na época, o pessoal colocava aquelas cadeiras de fio assim na frente, né? Tomava ali um tereré, conversava, dialogava, família, sentava ali, todo mundo. Hoje não tem mais isso. Hoje é o eletrônico, é a era digital. Tudo bem, filho? Tudo? E aí, esposa? Beleza? Beleza, João? Como é que foi o dia? Bem? Tá, tchau. Facebook, WhatsApp. Gente, nós precisamos resgatar os valores de família. Nós vamos resgatar os valores
de marido e mulher, de pai e filho, os relacionamentos. O relacionamento ele precisa ser mais íntimo, a nossa vida precisa ser mais profundas. A gente está conversando só coisa superficial. Nós não estamos conversando o que devemos conversar dentro de casa. Nós estamos sendo negligentes dentro de casa. Nós estamos sendo coniventes com muita coisa. Nós precisamos entender que há um padrão a ser vivido, e é o padrão bíblico. Amém? A vida de Sara foi uma vida de fé e obediência e submissão ao seu esposo Abraão. Eu não vi Sara escutando a voz de Deus. Ela escutou o anjo ali, mas a voz de Deus quem escutava era Abraão. A direção de tudo Deus dava para Abraão. O tanto que Sara tentou ser Deus uma hora, e deu o que deu. O que me leva a entender isso aqui? Hoje tem muita mulher querendo tomar o lugar do homem. Tem muita mulher querendo ser o homem. Muita mulher que não crê que Deus fala com o esposo. Tem mulher dentro da igreja que frequenta, o casal vem na igreja, mas ela acha que Deus só fala com ela e não fala com ele. Não que a mulher não possa ajudar, mas ela não pode tomar o papel que é do homem. 1 Pedro capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha o que diz aí, ó. Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Amém? Não estou pregando aqui que a mulher é menor do que o homem, de forma alguma. Eu não estou pregando aqui que o homem deve dominar a mulher, de forma alguma. O que eu estou pregando aqui é um padrão de Deus para as famílias da terra. Por que Deus fez o homem diferente da mulher? Porque ele aguenta mais porrada. Por que Deus fez a mulher mais sensível do que o homem? Porque ela é o radarzinho. Ela pega só no periférico ali, ó. Tudo que o homem não consegue enxergar, a mulher consegue. Ela é uma ajudadora. Ela é uma coerdeira, ela anda na submissão, na mesma missão do homem. Ela precisa alavancar o marido. Tem mulher que quer pisar no marido. A mulher foi feita para alavancar. Vai, brilha. Assim Sara fazia com Abraão. Eu tenho certeza que se não fosse Sara na vida de Abraão, ele não seria o Abraão. Eu tenho certeza que nos momentos ali de perrengue, de tristeza, de falta de fé, Sara, não, marido, vamos lá. Vamos continuar. Eu tenho certeza que ela ajudou. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza, porque foram vários anos andando junto. E a mulher, ela tem que ser uma ajudadora. Ela tem que edificar a casa com as mãos e não com a boca. E não com muito falar, não com blá blá blá, não com conversa, mas com a mão. O marido vê a atitude da esposa, ele fala, olha, essa esposa é maravilhosa. Nossa, olha, essa esposa, ela tem alguma coisa diferente, não é possível. E ele se impacta com aquilo, pode ter certeza. Ele pode não falar para você, mas ele se impacta com a tua atitude. Agora, a mulher de língua grande é igual aquela goteira, né? Fica gotejando, é horrível. A Bíblia fala isso. Mulheres, vocês são importantíssimas no papel de um homem. Sara foi tremendamente usada por Deus na vida de Abraão. Sara foi tremendamente usada por Deus para abençoar gerações, o tanto que essa palavra que diz que vocês são filhas dela. Nós que somos enxertados hoje em Israel, nós que comemos o alimento espiritual de Abraão, nós somos filhas de Sara. Vocês são filhas de Sara. Vocês que estão aí hoje, porque ela resolveu andar em submissão ao esposo. Ela resolveu andar na mesma missão de Abraão. Ela não queria ser mais do que Abraão. Ela resolveu falar, marido, eu vou te ajudar. Ela foi uma ajudadora. Amém? O tanto que ela diz aqui, olha que forte isso. Ela chamava Abraão de Senhor. Não estou falando para você chamar o teu marido de Senhor, não, tá? Mas nós precisamos ter isso no coração. Isso é uma estrutura bíblica. É uma estrutura de Deus, não é estrutura de homem. Não é estrutura de psicologia. Não é estrutura de coisa familiar. Não, é a estrutura de Deus.
Essa é a estrutura que dá certo. Se você aplicar essa estrutura na tua casa, as coisas vão mudar. Mulheres, aprendam a respirar. Respira, inspira, respira, inspira. Vai dar uma volta. Mas não fala. Não seja reativa. Não seja reativa. Sabe? Depois com calma, você pega o teu marido, o esposo, fala, olha, eu estou assim, 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 assim. E o marido precisa orar pela esposa, precisa conversar com ela, precisa entender ela, que ela é o vaso mais fraco da relação. Amém, irmãos? Nós precisamos ter isso. Nós precisamos implementar o reino de Deus em nossa casa também. Olha que bacana isso aqui, ó. Abre lá em Gênesis 23. Gênesis 23, 1. Amém? Diz o texto assim, ó, Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abrão foi lamentar e chorar por ela. Só até aí. Quando eles traduziram esse texto aqui, a tradução no hebraico ao pé da letra, ela fica assim, ó. E foi a vida de Sara 100 anos, e 20 anos, e 7 anos. Isso mostra que a nossa vida tem um ciclo. Aqui diz que Sara viveu 100 anos como se fosse 27. E ela viveu 7 anos como se fosse 27. É interessante isso, né? Nós precisamos viver intensamente, irmãos. Moisés, ele diz assim, ó, homens, mulheres, aprendam a contar os seus dias aqui na terra. 70 talvez você chegue, passou disso é hora extra. Passou disso é cansaço, é fardo, é lucro, né? O que vem é lucro. Mas a gente precisa aprender a contar os nossos dias, porque a nossa vida aqui é uma neblina, é um vapor, é rápida, é muito rápida. O que nós temos feito até hoje? Qual é o nosso papel no reino até hoje? O que nós temos ministrado às pessoas? Será que nós temos andado ainda no propósito de Deus? Você quer matar uma pessoa no ninho? Você fala assim, para que você foi criado? Quem é você? A pessoa não sabe responder. Não sabe mesmo, porque o ser humano não tem essa resposta. Essa resposta só tem na fonte, que é Deus. A resposta para quem eu sou e o que eu devo fazer aqui na terra, ela está em Deus. Ela não está no meu pensamento, numa filosofia, no que eu acho. A vida não pode ser o que eu acho, o que eu penso. A filosofia nossa é lixo para Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? E sabe para que Deus nos criou? Para ter um relacionamento com Ele, íntimo. Deus criou nós para ter relacionamento. O tempo todo Deus chama o homem e a mulher para um relacionamento. Sabe? Nós vamos entender bem o ciclo. Nós precisamos viver bem cada etapa da nossa vida. Se você for uma criança saudável, bem educada, provavelmente você vai ser um adulto sarado, curado. Provavelmente se você for um adulto curado e sarado, provavelmente você vai ter uma boa velhice, uma velhice lúcida, uma velhice feliz. Nós fazemos veredas aqui, é um seminário, chamados Veredas Antigas. É um dos. Gente, muitos homens travados pelo passado. Muitas mulheres paralisadas pelo passado. Porque não viveram plenamente as etapas da vida. Porque lá atrás foi defraudado. Porque lá atrás não viveu a plenitude, não viveu o máximo, não viveu todo o seu potencial. Irmãos, todo dia quando você abre o olho, Deus te dá uma oportunidade de você ser excelente. Deus te dá uma oportunidade de você ser o melhor. Deus, ele fala assim, olha, saia da mediocridade. Saia não seja ordinário. Parece uma palavra dura, mas olha só, ordinário é uma coisa ordinária. É uma coisa que eu faço diariamente. Um aluno, por exemplo, que tira 6, ele passa, ele é um cara ordinário. Ele fez por merecer o 6, ali passou. Agora, um aluno que tira 10 é extraordinário. Ele é acima. É ou não é? Nós precisamos ser esse, extraordinário. Deus, ele fala, olha, eu criei vocês perfeito.
Para mim, vocês são perfeitos. Porque nós somos um corpo e um corpo funciona em conjunto. Nós precisamos entender a nossa individualidade em Deus. Nós precisamos saber a nossa responsabilidade no reino. Nós somos responsáveis pelo reino de Deus. Deus deixou um legado para nós de responsabilidade e de pregar a toda criatura o evangelho. Fazer discípulos, ame, guarde os meus mandamentos, ande conforme a minha palavra. Tenha um relacionamento comigo. Será que nós temos andado assim? Ou nós temos andado ainda atrás de outras coisas que não seja isso? O mais importante na nossa vida tem que ser Deus. A segunda coisa mais importante, nossa família. A terceira coisa mais importante, o corpo. Amém? Tem que ser nessa ordem. Deus em primeiro lugar. Família. Família é esposo, não é parentela não. É esposo, filho se tiver, e filha, e mulher. Essa é a tua família. Não que você não possa alcançar a tua parentela, mas a prioridade, mulher, é o teu esposo, homem, é a tua esposa. Essa é a tua prioridade. É com esses que você tem que se importar primeiro, porque diz a palavra, se você escolhe fazer a obra de Deus, boa escolha fez. Mas olha, seja um bom pai, seja uma boa mãe. Olha, dê um exemplo dentro da sua casa, administra bem a sua casa. Não seja uma coisa na igreja e em casa seja outra. Seja a mesma coisa onde você for. Não seja uma coisa na igreja, no trabalho seja outra. Seja a mesma pessoa onde você for. Tire a máscara. Ele quer dizer isso. Nós não podemos ser religiosos mais. Deus está vomitando a religiosidade. Deus quer uma igreja restaurada. Deus quer uma igreja de adorador. Deus quer uma igreja que guarda os mandamentos. Deus quer uma igreja que sabe cuidar de uma família. Deus quer uma igreja que sabe a estrutura familiar. Deus quer uma igreja que ama o próximo. Esse é o evangelho. Amém? Sara era estéril. Ela tinha essa limitação. Todos nós temos uma limitação. Todos nós temos uma limitação. Mas não olha para a tua limitação. Você só não começou a fazer a obra de Deus ainda, porque você ainda está olhando para a tua limitação. Você ainda está olhando para onde você é estéril. Olha para Deus, que Ele vai falar, você é frutífero. Você é frutífero. Você está pronto para fazer a obra de Deus. Você está pronto para pregar para as pessoas. Você está pronto para cuidar bem de uma casa. Amém? Nós precisamos entender as verdades de Deus sobre a nossa vida. Talvez a nossa ótica como homem é apontar os defeitos. Tem uma história da professora que ela faz lá 10 vezes a continha e ela erra uma de propósito. Os alunos, a professora errou. Ela fala, olha, está vendo? As 9 vezes que eu acertei, vocês não falaram nada. Eu errei uma, vocês apontaram. E o ser humano naturalmente é assim. Mas começa a enxergar, não com os teus olhos, mas com os olhos de Deus, quem você é. Você não é estéril. Você não é fracassado. Você não é burro. Você não é ignorante. Amém? Você não é o que você pensa que você é. Você é o que Deus pensa que você é. E quando você entrar na verdade de Deus, a tua vida vai mudar. Quando você tomar as verdades de Deus para a tua vida, você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai mudar, você vai se olhar diferente e começar a enxergar o próximo diferente. Porque Deus, se Ele olhasse o nosso defeito, coitado, estava dentro da água, igual diz um amigo meu, estava lascado. Mas Ele olha, quando Ele olha para nós, o filtro dele é o Filho dele, é Jesus. Ele fala, Ele é perfeito, ela é perfeita, Ele é perfeito, ela é perfeita. Ele não tem defeito, ela não tem defeito. Esse é o filtro de Deus para a nossa vida. Amém? Nós precisamos entender isso e andar conforme essa verdade. Amém? Viva uma vida de culto a Deus, amados. O nosso culto deve começar todos os dias, quando nós abrirmos nossos olhos, nós devemos cultuar a Deus. Quando eu abro o olho, eu devo cultuar a Deus. Quando eu estou me arrumando para ir para o trabalho, eu devo cultuar a Deus. Sabe por que às vezes o culto é morno? Porque nós queremos que tudo acontece aqui. Aqui é o resultado da reunião de um monte de pessoa que viveu uma semana inteira. Se o resultado de uma união de pessoa que viveu a semana inteira, de qualquer maneira, pode ter certeza que a glória não vai descer. A igreja não vai. Por quê? Porque é o resultado da tua vida cotidiana. Aqui não é o passe de mágica. Cheguei, agora vai pegar fogo. Não.
Nós devemos nos reunir aqui só para celebrar a nossa vida de culto a Deus. Só para celebrar o que nós já fizemos durante a semana. Só para celebrar aquilo que nós somos em essência. Adoradores, que amam a Deus acima de todas as coisas. Esse deve ser o DNA da igreja. O culto deve ser todos os dias. Deve ser todo dia, você deve cultuar a Deus com as tuas atitudes, com a tua ação. Dá um bom dia, você está cultuando a Deus. Trata uma pessoa bem, você está cultuando a Deus. Dê um exemplo para o teu filho, para a tua filha, você está cultuando a Deus. Ama a tua esposa, você está cultuando a Deus. Esposa, ama o teu marido, edifica a vida dele, você está cultuando a Deus. Seja honesto, você está cultuando a Deus. Seja um bom cidadão, você está cultuando a Deus. Seja íntegro, é um culto a Deus. O culto a Deus tem mais a ver com o que nós fazemos do que com aquilo que nós nos emocionamos. O culto a Deus ele tem a ver totalmente com a nossa ação. 100% a nossa ação. O culto a Deus é obediência. Me amas? Guarda os meus mandamentos. Me amas? Guarda os meus mandamentos. Me amas? Guarda os meus mandamentos. Pedro, você me ama? Apacenta. Pedro, você me ama? Cuida. Pedro, você me ama? Apacenta. Apacenta alguém. Escolha uma pessoa para você apacentar. Isso prova o teu amor. Deus fala assim: como que você me ama se você não ama o teu próximo? Como você pode dizer que ama eu que sou invisível se você não se importa nem com o cara que está do teu lado? Você sabe qual que é o oposto de amor? Não é ódio não. É indiferença. Porque amor é uma ação, é um verbo de ação. Eu decido amar, o ódio é um sentimento. A indiferença sim, é a falta de amor. Quando eu sou indiferente com aquele que está precisando da minha mão, quando eu sou indiferente vendo uma pessoa ir para o inferno e não me compadeço, e não entro diante de Deus, falo: Deus, salva essa pessoa, por favor, Pai. Eu não estou fazendo o evangelho, eu estou fazendo tudo menos o evangelho que Jesus deixou na terra. Eu estou fazendo tudo menos obedecendo aos mandamentos de Deus, porque todo o mandamento de Deus, todos eles diz respeito ao nível de relacionamento que eu tenho com o próximo. Se eu infrinjo um mandamento, eu estou prejudicando uma pessoa. Se eu guardo um mandamento, eu estou abençoando uma pessoa. Seja qualquer um deles, a Bíblia não tem só 10, tem mais de 600 mandamentos e ordenanças e estatutos. Será que nós temos, como Paulo diz, colocando a minha vida como libação diante do altar do Senhor? Eu quero fazer, mas sabe, o desejo que eu tenho é não fazer isso, mas eu vou fazer por obediência. Era uma guerra, mas ele resolveu fazer, porque ele entendeu que o que ele tem está na eternidade. A igreja perdeu o senso da eternidade. As teologias de prosperidade que tem por aí fez uma igreja carnal e voltada para o material. E nós queremos receber aqui nessa terra. Nós queremos tudo daqui dessa terra. E meu irmão, deixa eu falar, aqui na terra tudo é perecível, tudo estraga. Paulo fala assim: seja como um atleta que treina para ganhar uma medalha. Mas nós treinamos, nos fadigamos, andamos, talvez fazemos dieta para nós recebermos uma coroa incorruptível, que não tem preço. A igreja precisa, Maranata, a hora vem, Senhor. Quando a igreja recebia, eu lembro, eu não sou muito tempo de crente, mas em alguns cultos que eu ia quando eu era pequeno, com a minha tia, hora que falava Maranata, a hora vem, Senhor, a igreja, glória a Deus, e era uma bagunça, eles ficavam empolgados. Hoje você fala da volta de Jesus, nem aí, Jesus voltar, nada. É o pensamento, a gente fica indiferente, não gera nada dentro de nós. Conte os seus dias, 70, conte os seus dias, faça hoje, não espera para amanhã. O que você tem que fazer é hoje. Você está pronto, caminha, Deus te dá provisão, Deus te dá a palavra, Deus te dá a direção. Faça o que você tem que fazer, não deixa para o próximo. Amém? Seja excelente. Eu vi uma reportagem de um apresentador inglês. Eu acho que ele apresenta um programa tipo Top Gear na Inglaterra. Ele gosta de carro, de automobilismo, enfim. E aí ele faz uma enquete no programa dele: quem é o melhor piloto de Fórmula 1 que já existiu até hoje? E ele põe 3 caras.
Ele estuda os vídeos, tudo, ele elenca 3 caras. Fangio, eu não sei, foi bom? Gilles Villeneuve, bom também? E Ayrton Senna. Ayrton Senna eu peguei. Top. E aí ele elenca esses 3 caras. E aí ele entra lá ele conversa com o piloto da antiga, piloto novo, né, os novos pilotos, conversa com todo mundo. E aí no final do vídeo ele fala assim, olha, eu tinha uma decisão já definida pelos vídeos que eu vi. Mas pegando aqui o testemunho dos pilotos, eu resolvi rever os vídeos. Eu tinha crente que o Gilles Villeneuve era o melhor piloto para mim. Ele falou desse jeito. Mas quando eu conversei com os pilotos, foi unânime, eles disseram que foi o Ayrton Senna. E eu perguntei, mas por que foi o Ayrton Senna? Ele falou, porque o Ayrton Senna não conhecia só de direção. O Ayrton Senna conhecia de mecânica, de pista, se estava ondulado ou não. Ele conversava com os mecânicos, ele se interessava com todos os detalhes. Ele andava a pé na pista. Ele refletia, ele mentalizava a pista. E aí ele fala assim, Gilles Villeneuve teve momentos excepcionais, momentos excelentes. Mas o Ayrton Senna, toda vez que sentou no Fórmula 1, foi excelente. Toda vez que ele sentou no Fórmula 1, ele foi diferente. Ele foi excepcional, acima da média. E nós estamos numa caminhada, entramos no reino de Deus. Será que nós temos sido excelentes? Ayrton Senna pilotava uma máquina, um Fórmula 1. Mas ele se dedicava de corpo, de mente, de alma, com tudo que ele tinha. Ele entendia de carro, ele ia além. Será que nós temos ido além? Será que nós ainda somos medíocres na fé? Será que nós ainda somos ordinários? Apenas frequentadores de culto? É dura a palavra, mas é uma palavra de edificação. É uma palavra para a gente refletir. Qual tem sido o meu papel no reino até hoje? O que eu tenho feito? O que eu tenho somado? E a partir de hoje, eu vou resolver ser melhor. Eu vou resolver ser excelente. Eu vou resolver, Deus, te amar, como diz lá em Deuteronômio 6,4, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento, Pai. Te buscar os teus segredos, porque o que eu mais quero é te conhecer, Pai. Eu quero conhecer a tua palavra, eu quero conhecer o Senhor profundamente. Me ensina isso. Eu tenho certeza que se você fizer isso, nessa noite, a tua vida muda. A tua vida muda. Amém?